Antes de orarmos juntos, eu quero que você respire fundo e abra o seu coração. Não apenas para ouvir palavras bonitas, mas para ter um encontro real com Deus. Porque esta não é só mais uma oração. É um chamado para acordar por dentro, para sair da superficialidade e mergulhar nas profundezas da presença de Deus. Vivemos tempos em que muitas pessoas estão de pé, falando, trabalhando, indo e vindo, mas por dentro estão adormecidas espiritualmente, mortas em vida. O coração bate, mas a alma está desconectada da sua verdadeira fonte de vida, Jesus Cristo. Estar vivo em Cristo não é apenas existir, é encontrar sentido até mesmo nos dias mais confusos. É ter paz quando tudo ao redor parece caos. É ter identidade enraizada na graça e não em opiniões humanas. É parar de buscar valor em águas rasas e começar a beber do poço profundo do amor eterno de Deus. Quando você verdadeiramente se encontra com Jesus, você descobre que a vida não é mais sobre conquistas passageiras ou validação dos outros. É sobre Ele. É sobre viver uma vida que carrega a eternidade em cada detalhe. A palavra nos diz em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa foi a declaração ousada do apóstolo Paulo, porque ele entendeu uma verdade que muitos ainda ignoram. Sem Cristo, não há vida verdadeira. Com Cristo, até a morte se torna ganho. Se você deseja viver uma vida cheia de propósito e se reconectar com Deus, comente agora: eu quero viver em Cristo, ou glória a Deus, nos comentários. Muitas vezes, achamos que pecado é apenas cometer atos errados visíveis, mas o maior perigo é o que acontece internamente, silenciosamente. O pecado quebra nossa conexão com Deus. Ele cria um abismo entre o Criador e a criação. E quando essa ligação é rompida, mesmo que estejamos vivos fisicamente, nosso espírito entra em colapso. Você pode estar rodeado de pessoas, ativo nas redes sociais, indo à igreja, fazendo o bem, mas se está distante de Deus no íntimo, você está sobrevivendo, não vivendo. Viver em pecado não é só fazer escolhas erradas. É viver sem direção, é buscar segurança nas próprias forças, é ignorar o Espírito Santo e tentar controlar a vida com as próprias mãos. Isso é morte espiritual. E o pior, muitas vezes nem percebemos. Estamos tão acostumados com o barulho do mundo que já não ouvimos mais o sussurro de Deus. Trocamos a voz do Espírito por distrações. Substituímos a presença de Deus por entretenimento. E nesse processo silencioso, o inimigo avança. Satanás não se preocupa se você conhece a Bíblia de cor ou se já ouviu falar de guerra espiritual. O que realmente o incomoda é quando você decide andar em obediência, quando você reconhece sua fraqueza e se submete à vontade de Deus. O diabo não teme o conhecimento superficial, ele teme a transformação verdadeira. A verdadeira batalha começa no invisível. São as decisões secretas, os pensamentos que você alimenta quando está sozinho, os desejos que você nutre em silêncio. Esses pequenos momentos definem se você está caminhando para a luz ou se afastando dela. Comente: eu escolho me reconectar com Deus, ou Jesus é minha fonte de vida, se essa mensagem tocou seu coração. Você já se sentiu como se algo estivesse faltando, mesmo quando tudo parece estar bem ao seu redor? Essa sensação de vazio não é coincidência. É o seu espírito clamando por reconexão com Deus. Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Vivemos um conflito constante entre luz e trevas, verdade e mentira, vida e morte. E o campo dessa batalha é o nosso coração. O mundo tenta nos anestesiar com distrações, entretenimento constante, redes sociais, metas de sucesso, comparações, elogios. Tudo parece inofensivo, até que percebemos que estamos distantes da voz de Deus.
Aos poucos, vamos nos esquecendo do propósito pelo qual fomos criados. Deixamos o fogo apagar. Mas hoje, Deus te chama para despertar. Ele quer reacender o fogo em seu coração. Ele quer restaurar sua visão espiritual, abrir seus olhos para o que realmente importa. A Bíblia diz, em 1 João 4:1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso significa que discernimento espiritual não é um luxo, é uma necessidade urgente. Nem tudo que parece certo vem de Deus, nem tudo que brilha é luz. Precisamos da presença do Espírito Santo para identificar o que vem do céu e o que é engano disfarçado de verdade. Você está em guerra e sua arma mais poderosa é a intimidade com Deus. É o Espírito Santo te ensinando, te fortalecendo e te guiando em todo o tempo. Se você quer estar desperto e cheio do Espírito, comente agora: desperta minha alma. Ou, enche-me, Espírito Santo. Num mundo cheio de vozes e opiniões, precisamos urgentemente aprender a ouvir a voz que realmente importa, a voz do Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, conselheiro e guia. Quando ele habita em nós, traz luz aos lugares escuros do nosso coração e nos revela a verdade que liberta. Muitos estão vivendo sob mentiras há tanto tempo que pensam que isso é normal. Mentiras como: você nunca vai mudar, Deus não se importa, você está sozinho, esse pecado é pequeno demais para se preocupar. Mas quando a luz do Espírito Santo entra, toda essa escuridão começa a ser dissipada. Ele mostra as áreas escondidas que precisam ser curadas, não para nos envergonhar, mas para nos libertar. Ele revela o pecado não para nos condenar, mas para nos transformar. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Peça para ele te mostrar onde há feridas camufladas, hábitos que te afastam de Deus, alianças erradas com o mundo. Ele vai te dar discernimento para que você saiba diferenciar a voz de Deus da voz do inimigo, o toque da graça do peso da manipulação. E quando você começa a viver guiado pelo Espírito, você não é mais enganado por aparências. Você aprende a discernir com os olhos espirituais. Você começa a andar em verdade, mesmo que ela doa no início, porque a verdade cura. A verdade liberta. Se você deseja que o Espírito Santo revele e cure as áreas ocultas da sua vida, comente: sonda-me, Senhor, ou eu quero a verdade de Deus. Você pode não ver com seus olhos naturais, mas todos os dias você está no meio de uma batalha. Não é uma guerra por território ou riqueza, mas pela sua alma. Uma guerra travada entre o céu e o inferno. Uma batalha espiritual onde o que está em jogo é a sua eternidade. O apóstolo Paulo nos alerta: vocês estavam mortos em suas transgressões, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo. Efésios 2:1-5. Isso significa que, mesmo quando estávamos perdidos, separados, sem força para reagir, Deus agiu primeiro. Ele desceu ao nosso caos e soprou vida. Isso é graça, isso é amor imerecido. Mas o inimigo não desiste fácil. Mesmo depois da salvação, ele tenta nos desviar com sutilezas. Ele usa distrações, medos, compromissos e até mesmo coisas boas para nos afastar do essencial. Ele não precisa te destruir de uma vez. Basta te adormecer pouco a pouco até que você se esqueça quem é em Cristo. É por isso que precisamos permanecer alertas. Usar as armas espirituais: oração, palavra, louvor, comunhão. Não estamos lutando sozinhos. Temos o Espírito Santo como aliado e o nome de Jesus como autoridade. Quando nos posicionamos em fé, o inimigo recua. Não aceite viver em modo de sobrevivência. Você foi chamado para guerrear em vitória, com a mente renovada, o coração protegido e os pés firmes na verdade. Se você está pronto para lutar com as armas de Deus, comente: eu estou em guerra espiritual, ou
minha vitória está em Cristo. Muitas pessoas querem mudanças em suas vidas, mas continuam tentando modificar apenas o comportamento. O problema é que mudança duradoura não começa do lado de fora, começa no coração. Deus não está interessado apenas em que você pareça espiritual. Ele quer te transformar de verdade, de dentro para fora. Transformação espiritual não é apenas abandonar hábitos ruins, é permitir que o Espírito Santo renove seus desejos, purifique suas intenções e mude suas prioridades. É Ele arrancando as raízes do orgulho, da amargura, da inveja e plantando humildade, amor e gratidão em seu lugar. Às vezes Deus nos mostra áreas que ainda precisam ser quebradas, não para nos humilhar, mas para nos reconstruir em algo novo. Como um oleiro que refaz o vaso em suas mãos, Ele molda nossa alma até que sejamos reflexo da beleza e caráter de Cristo. É um processo, dói sim, mas é libertador. Deus vai além da superfície. Ele toca nas áreas que ninguém vê, nos pensamentos que você tenta esconder, nas feridas que você finge que superou. Porque Ele quer você inteiro, curado e livre. Clame hoje por essa transformação. Não apenas por mudança temporária, mas por uma nova identidade moldada na presença dEle. Uma vida que glorifica a Deus não só no domingo, mas na rotina, no silêncio, nas decisões pequenas e grandes. Se você deseja ser moldado pelo Espírito Santo, comente agora: transforma-me, Senhor, ou muda meu interior. Em um mundo saturado de opiniões, vozes e distrações, é fácil se perder no meio do barulho. Por isso, uma das maiores bênçãos que podemos pedir ao Senhor é discernimento espiritual. Saber ouvir a voz certa no momento certo é o que nos mantém firmes na caminhada. Discernimento é mais do que saber o que é certo e errado. É reconhecer o que é quase certo, mas não é de Deus. É saber quando algo é aparentemente bom, mas não é vontade do Pai. É distinguir entre convicção e condenação, entre direção divina e manipulação emocional. E esse discernimento não vem do esforço humano, vem do Espírito Santo. Ele afina os nossos ouvidos espirituais, aguça nossa visão interior e nos ensina a caminhar com sabedoria, mesmo em meio à confusão. A palavra diz que nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Isso inclui mentiras que acreditamos, traumas que moldaram nossa forma de pensar e padrões de comportamento que nos afastam da verdade. Quando usamos as armas de Deus, a fé, a palavra, a oração, o nome de Jesus, somos capazes de destruir pensamentos negativos, rejeitar a ansiedade, expulsar o medo e calar a voz do inimigo. E quando ele falar, mesmo que seja correção, mesmo que seja confronto, receberemos com um coração ensinável. Porque um coração humilde é terra fértil para grandes milagres. Se você quer ouvir claramente a voz de Deus e andar com sabedoria, comente: quero discernimento espiritual. Ou fala, Senhor, que teu servo ouve. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Tira as vendas que me impedem de ver com clareza. Mostra-me onde ainda existem sombras dentro de mim. Porque eu não quero mais viver em escuridão disfarçada de luz. Não quero mais justificar pecados com argumentos bonitos ou me esconder atrás de comportamentos aceitáveis. A tua palavra diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Quantas vezes, Senhor, eu aceitei mentiras porque me faltava entendimento? Quantas vezes fiz alianças com pensamentos destrutivos por não saber o que a tua verdade realmente dizia? Hoje eu clamo, revela as áreas da minha alma que estão contaminadas. Expõe, Senhor, cada laço do inimigo que ainda está escondido, mas que seja para cura, não para vergonha, que seja para libertação, não para condenação. Tira toda a aparência de normalidade do que na verdade é prisão.
Que o Espírito Santo ilumine cada canto escuro, cada lembrança mal resolvida, cada padrão de comportamento que finge ser parte de mim, mas que não te glorifica. Tira as correntes invisíveis, os pensamentos automáticos de derrota, os medos que me fazem andar para trás. Purifica-me com tua luz, Senhor, porque eu quero viver em liberdade plena. Não quero ser mais um cristão conformado com algemas sutis. Eu creio, onde a tua luz entra, as trevas não permanecem. Onde o teu Espírito habita, há renovo. Onde há verdade, há cura. Onde há rendição, há recomeço. Se você deseja ser totalmente livre e iluminado pela verdade de Deus, comente agora: ilumina-me, Senhor, ou eu quero viver na tua luz. Senhor, eu não quero apenas falar sobre transformação. Eu quero vivê-la. Não quero me acostumar com uma vida de aparência, frequentando cultos, mas com o coração longe de ti. Quero viver de maneira diferente. Quero andar na contramão deste mundo, mesmo que isso me custe amizades, conforto ou aceitação. Eu não fui chamado para me moldar ao sistema, fui chamado para ser luz. E luz não se mistura com trevas. Por isso eu te peço, livra-me das armadilhas disfarçadas de distrações. Liberta-me dos hábitos silenciosos que aos poucos destroem minha fé. Guarda meu coração dos pecados pequenos que contaminam minha alma sem que eu perceba. Dá-me coragem para resistir ao mal, mas que essa coragem venha do amor, não da arrogância. Que eu lute por santidade, não por orgulho espiritual, mas porque amo a tua presença e não quero perdê-la por nada neste mundo. Santifica meus pensamentos, torna meu coração puro, alinha minhas palavras com o teu Espírito. Não quero apenas parecer transformado, quero ser transformado. Em casa, no trabalho, em público e em secreto. Que minha vida te honre, mesmo quando ninguém estiver vendo. Que meu testemunho seja visível não só nas palavras que eu digo, mas nas atitudes que eu tomo. Que minha conduta seja reflexo do céu e não das tendências passageiras desta geração. Senhor, ensina-me a renunciar o que me afasta de ti. Dá-me discernimento para rejeitar tudo o que pareça certo aos olhos humanos, mas que fere o teu coração. Se você quer viver de forma diferente e honrar a Deus em tudo, comente: quero viver para o teu propósito, ou santifica minha vida, Senhor. Pai amado, obrigado por caminhar comigo até aqui. Obrigado porque mesmo quando eu tropeço, tua mão me sustenta. Mesmo quando a caminhada parece longa e difícil, tu és minha força e meu escudo. Hoje eu escolho viver a vida que Jesus me chamou para viver, uma vida de vitória, não de sobrevivência. Uma vida cheia de propósito, não de vazio. Uma vida iluminada pelo teu amor, não pelas sombras do medo. Eu sei que a cruz já venceu a morte, o pecado e a condenação. Em Cristo sou mais que vencedor. Nenhum inimigo, nenhuma dúvida, nenhuma sombra poderá roubar a paz que vem de ti. Ensina-me a andar diariamente na presença do Espírito Santo. Que minha fé seja firme, minhas atitudes sejam coerentes e minha vida seja um testemunho vivo do teu poder e graça. Eu entrego tudo a ti, meu passado, meu presente e meu futuro. Que eu seja um canal de bênção onde quer que eu vá, levando esperança, cura e libertação. Senhor, que o teu nome seja glorificado em mim, não apenas nas palavras, mas em cada gesto, em cada decisão, em cada pensamento. Que minha história inspire outros a te buscar com sinceridade e paixão. Eu oro em nome de Jesus, meu Salvador e Rei. Amém. Se esta oração tocou seu coração, deixe um amém nos comentários, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e escreva um pedido de oração. Estamos aqui para orar por você. Que a graça e a paz de Jesus estejam com você sempre.